A vida acontece, parte 2. Neia se remexeu na mesa enquanto reescrevia o mesmo documento pela 4ª vez consecutiva. Ela sentiu um chute onde seu filho descansava. Ela olhou para baixo. O que? Você acha que eu deveria ter parado 2 versões atrás? Você provavelmente está certo. Ela se levantou e se espreguiçou, empurrando as mãos contra a parte inferior das costas. Ela se arqueou para trás e deslizou a cadeira para trás para deixar a mesa. O cômodo ao redor dela falava da vastidão da riqueza que lhe fora fornecida, uma biblioteca opulenta cheia de livros de parede a parede, exceto por alguns espaços onde cadeiras estavam intercaladas, e um rico tapete azul profundo estava sentado, enquanto acima dele no mesmo formato, um grande céu aberto dominava. Ela olhou para cima, onde a luz brilhava e inundava o cômodo. Céu aberto, que lindo, livre de fronteiras e barreiras. Nunca invejei os pássaros até que me vi dentro de paredes. Ela pensou consigo mesma e foi até uma estante com várias fileiras de literatura infantil. Sua orelha tremeu quando ela ouviu os passos se aproximando. Mas isso não a deixou em alerta. O rápido bater dos pequenos cascos de Mutriel ecoou por todos os grandes salões largos, mas eles não estavam sozinhos. Os passos curtos e rápidos de pequenos pés humanos eram igualmente óbvios, e seu dono bem conhecido. Escolhendo algo para ler para o bebê? Scanna perguntou provocativamente. Eu não acho que ele vai se importar com o que você lê para ele, sabe? Ele pelo menos tem que nascer antes de poder ter gostos pessoais. Verdade. Neia disse enquanto se virava após selecionar um livro da estante. Mas eu ainda posso aproveitar alguns dos meus favoritos, e acredito que Mutriel tem um favorito dela. Não é mesmo? A mãe do terror disse docemente enquanto se agachava a tempo de pegar a garota minotaura enquanto ela pulava em direção aos braços de Neia. Iai ai! História! Mutriel gritou e envolveu seus bracinhos peludos de minotauro em volta de sua mãe adotiva. Sim, história. Neia disse com uma risada. Suponho que Ziane esteja dormindo? Muito adormecida. Ela é uma garota um pouco exigente, imperiosa mesmo para apenas alguns meses de idade. Scanna revirou os olhos. Acho que não deveria estar surpresa, quero dizer. Eu escolhi Maelon como pai corporal. Não sei se você sabe disso, mas ele era conhecido entre sua unidade por sua atitude implacável e exigente. Eu amo minha Ziania, mas ela provavelmente seria um pouco mais fácil se sua personalidade fosse mais parecida comigo. Ela deu uma risadinha irônica e se aproximou para beijar Neia levemente nos lábios. Então, quanto tempo falta? Scanna perguntou esperançosa e colocou a mão na barriga de Neia quando sua esposa colocou Mutriel no chão antes de se aproximar de uma cadeira. A qualquer momento. O pai disse que está enviando Lupusegina para supervisionar o nascimento, já que ela é uma clériga e Pestonia está em outra tarefa com os orfanatos. Neia comentou enquanto se sentava e começava a folhear o livro de fábulas para encontrar a história que procurava. E quanto à cena? Ele disse alguma coisa? Scanna perguntou hesitantemente sobre o pai físico do futuro filho delas. Neia parou de folhear o livro para tocar a mão calejada da esposa. Ele pediu para ver o filho depois do nascimento, mas se você está perguntando se ele insistiu por mais, não. Ele sabe que daremos a nossa mais nova adição, tudo o que pudermos. Scanna balançou a cabeça e cruzou os dedos em volta da mão de Neia. Eu sei, mas Maelon nunca mais voltará para cá. Então não há problemas que possam acontecer lá, Eu não quero ver uma briga mais tarde porque Senna é alguém que veremos de vez em quando. Especialmente se você quer que ele seja o pai do resto para nós. Bem, não há muitos que se comparem a esse. Neia disse firmemente. Além disso, ele fez com que fosse confortável para mim. Eu nunca mais conseguiria ir para outra pessoa depois disso. Ele foi bom para mim, não apenas naquela noite, mas durante o resto do tempo que tentamos garantir. Uma coisa boa sobre ser uma prisioneira aqui é que não preciso me preocupar com. Ela virou o rosto, apenas para a mão de Scanna correr pelo cabelo de Neia. A esposa de Neia se agachou e acariciou sua bochecha também, atraindo Neia para olhar em sua direção. O olho verde brilhante que ainda permanecia, encontrou-a sem piscar. Nada disso, meu amor. Você não é assustadora. Você é linda, e eu poderia olhar para esses olhos por 10.000 anos e nunca me cansar deles. Neia abriu um sorriso. Tudo bem,
a bajulação vai te levar a qualquer lugar comigo, você sabe disso. História. Mutriel insistiu e bateu o casco, finalmente cansada de esperar que as mulheres adultas parassem de falar. Não é só uma imperiosa, ao que parece. Neia e Scanna disseram em uníssono enquanto Mutriel bufou e subiu no colo de Neia. Finalmente, a papa começou a ler. Era uma vez. Uma hora depois, ela estava terminando o sexto bis para a pequena garota minotaura quando o portal se abriu e uma garota ruiva de grande beleza, com olhos dourados brilhantes, longas tranças, vestida com uma roupa preta e branca que acentuava seus seios fartos, entrou. Olá, Su. Lupus Egina disse com um aceno agradável. Espero não ter te atrasado. Su. Ela abriu um sorriso encantador que disfarçou o temperamento sádico que elas sabiam que estava por baixo da superfície. Não, está tudo bem. É bom ter você, Lupus Egina, tenho alguns dias pelo menos. Neia deu um sorriso genuíno para a mulher. Ah, bem, então eu não deveria ter me apressado. Su. Ela piscou. De qualquer forma, eu trouxe isso comigo. Henri me pediu para trazer, é por isso que eu estava um pouco atrasada. Lupus Egina estendeu o envelope lacrado, e por um momento nenhuma das mulheres o pegou. Vá em frente, ele não morde. E eu ficarei ofendida se você não pegá-lo depois que eu me dei ao trabalho de trazê-lo aqui. Lupus Egina fez um beicinho claramente falso. Scanna relutantemente estendeu a mão para pegá-lo. Neia olhou para trás, onde a empregada estava, porque o portal ainda está aberto. Ela perguntou curiosamente, tem mais alguém se juntando a você? Lupus Egina assentiu. Basta ler a carta, você entenderá, Su. Scanna rasgou o envelope e o retirou, então desdobrou o papel e começou a ler. Para qualquer um de vocês que ler isto, escrevo para avisá-los do perigo. Enquanto meus esforços de reconstrução estão indo bem, os muitos e variados esforços de reconstrução trouxeram muitos rumores aos meus ouvidos. Entre esses rumores está a história de uma conspiração terrível. Uma conspiração de radicais que visam cortar a linhagem da Papa. Embora a força da Paladina Negra seja renomada, há pouca coisa neste mundo mais vulnerável do que uma mulher em trabalho de parto de costas trazendo vida ao mundo. Embora tenhamos tido nossas diferenças, e eu assumo minha parte nisso, eu não deixaria seu filho carregar nenhuma culpa ou dano por nada no passado. Para esse fim, além deste aviso, estou enviando alguns dos meus melhores guardas pessoais para ajudar a proteger sua propriedade de qualquer tentativa contra suas vidas. Embora eu não tenha dúvidas sobre as habilidades de Lupus Egina, eu as conheço melhor do que qualquer outra pessoa além de Sua Majestade. Eu não deixaria nada ao acaso. Eu subestimei o fanatismo implacável da teocracia uma vez antes, e nunca mais o farei. Por favor, aceite este aviso, e este símbolo de proteção que ofereço, no espírito pretendido. Que o nascimento do seu filho seja seguro, e que seu filho seja saudável, e todos os nossos futuros, tão brilhantes quanto você deseja para eles. Scanna abaixou a carta e olhou para Lupus Egina sem dizer uma palavra, então a entregou a Neia, que a leu por sua vez. Um momento depois, uma dúzia de goblins de boné vermelho surgiram pelo portal, junto com um goblin de aparência grande, com uma lâmina longa e larga, que estava vestido de forma diferente dos outros. Ela está falando sério, não é? Neia perguntou enquanto colocava a carta no colo. Yepsu. Lupus Egina disse com um aceno brusco. Minha Henri não brinca mais, sim, ela ainda acha que você foi longe demais e tudo, mas como ela disse, há um bebê envolvido, então vá. Parece com ela. Neia disse ironicamente. Tudo bem, bem? Eu não vou dizer não para um pequeno reforço se ela estiver oferecendo. Passe meus agradecimentos a ela quando você a vir da próxima vez. Eu iria eu mesma, mas, você sabe. Neia conseguiu dar uma risadinha com suas próprias condições. Então, quem está no comando? Sou eu. O maior dos goblins se aproximou, vestindo armadura de adamantite e batendo levemente sua espada no punho. Jugem ao seu dispor. Neia deu um aceno firme e, colocando Mutriel no chão, ela se levantou e fez uma saudação rápida. Certo, mestre Jugum, vá se familiarizar com minha propriedade, fale com minha equipe, minha segurança existente e avise minha esposa se precisar de alguma coisa. Farei isso. Faremos o check-in hoje à noite, até que a trama seja frustrada, ou se mostre falsa, pelo menos um de nós sempre estará com você.
Jugum respondeu com a voz áspera e grave que a maioria dos goblins tinha, antes que ele e seus bonés vermelhos saíssem da sala e o portal se fechasse atrás deles. Tecnai observou a propriedade à distância. É onde o demônio vive. Ela matou nossas famílias, queimou nossas casas, nos deixou congelar e passar fome, minha esposa, meu filho, seus irmãos, seus amigos, é tudo culpa dela. Ele disse sem olhar para trás para aqueles com quem falava. Se não fosse por ela, ninguém teria proposto fazer do monstro um deus. A guerra não aconteceria, os meus, eles estariam vivos, vivos. O grande corpo de Tecnai tremeu enquanto soluços quase o dominavam. Seus profundos olhos castanhos encaravam com ódio o enorme complexo. Em algum lugar lá dentro, a vagabunda que nos matou está gingando por aí toda feliz e bem alimentada, pensando que seu bebê nascerá em uma cama quente e confortável. O meu morreu na minha esposa no frio. Graças a ela, não temos nada agora. Não sobrou nada, nada além de vingança. Sua mão apertou em volta da espada ao seu lado. Você sabe que provavelmente não sobreviveremos a isso. Se alguém quer sair, agora é a hora. Volte para casa, esqueça o que ela fez, mas se seguirmos em frente, bem, esta é a nossa melhor chance de vingança. Enquanto ela estiver em trabalho de parto, ela estará vulnerável. Mesmo que não possamos matá-la, podemos garantir que ela não consiga nem segurar seu bebê. Abater a cria do demônio quando ele sair do útero. Mate o demônio quando ele sair do útero. Coloque o demônio na tumba. Eles ecoaram atrás dele, e deslizaram de volta para a floresta. Nenhum deles foi embora. Eles se esgueiravam pelos terrenos externos da propriedade papal, observavam as trilhas de patrulha no interior e contavam cuidadosamente quantas pessoas entravam e saíam armadas, entrando e saindo da entrada principal. Eles são, na maioria, elfos do caralho. Tecnai disse com desgosto. Parecem alguns humanos, mas, na maioria, é lixo de elfo. Lixo ou não, suas espadas serão afiadas, e eles lutarão de volta. Mainar disse atrás dele. Tecnai coçou sua barba castanha pensativamente. Você está certo, mas então só precisamos de um tiro. Ele respondeu, e brevemente se entregou à fantasia de cair do teto com sua espada abaixada no momento em que a criança era retirada dela, choque e desespero nos olhos de terror enquanto sua espada cortava um pequeno pescoço antes que um primeiro grito passasse por seus lábios, e o olhar de triunfo que ele daria à mãe da cria antes de morrer como um mártir. Ele sacudiu a fantasia e ouviu pacientemente enquanto Mainar continuava. Olha, há cerca de 50 guardas em tempo integral e outros 50 servos, mas eles estão espalhados pela propriedade e trabalham em turnos. A cidade que cresceu aqui tem crescido em torno das necessidades daquela propriedade. A vadia má gasta liberalmente com seus servos, então provavelmente não seremos capazes de comprar nossa entrada. Teremos que entrar furtivamente. Isso não será tão difícil quanto você pensa. Tecnai respondeu ao pequeno grupo enquanto seus rostos ficavam sombrios e eles desciam até a terra, onde se sentavam cercados por árvores. Lembre-se, a maioria dos inimigos dela estão mortos, os poucos que ainda estão vivos lá fora, estão, até onde ela sabe, bem longe. Estamos tão perto do perigo que estamos longe do mal. E esta propriedade foi construída para ela viver. É apenas uma casa grande, mas uma casa, não uma fortaleza. Janelas por todo lugar, portas, terrenos abertos, podemos entrar. Tecnai disse entusiasticamente e cravou uma faca no chão para enfatizar suas palavras. Ela perfurou folhas e galhos perdidos com um ruído de estalo e afundou na terra macia abaixo. Teremos números do nosso lado, e ela não estará nos esperando. Impediremos que o demônio crie novos demônios, e vingaremos nossas famílias, e depois disso, quem se importa? Pelo menos a prostituta humana pessoal dos mortos-vivos saberá que não esquecemos o que ela fez. Tecnai cuspiu na terra. Ele parou de falar e escutou. Isso é a música? Eles estão tocando música lá atrás? Ele olhou na direção da propriedade, de onde eles se esconderam na floresta. Ele não conseguia ver, mas conseguia ouvir. Havia música tocando na casa do demônio, sem dúvida. Felicidade. Doente. Nojento. Felicidade. É música para dançar, eles estão celebrando ali.
Tecnai disse e agarrou o punho de sua arma com tanta força que fez um barulho como o vento soprando sobre folhas abundantes e através de arbustos grossos, uma sede de sangue sussurrante dada à ação física. Um demônio está nascendo de um líder demoníaco para adoradores de mortos-vivos, é claro que a música, eles estão celebrando. Apenas fiquem calmos. Mainar exigiu enquanto as mandíbulas cerradas dos homens e mulheres do grupo realmente espumavam com saliva nascida do ódio. Ele nem se preocupou em limpar a boca, seus pensamentos centrados em sangue. Eu quero que aquela vadia grite, apenas um grito de terror, um grito de luto, então eu posso morrer. Ele pensou consigo mesmo e se levantou, ideias, agora. Ainda podemos fazer isso? Tecnai balançou a cabeça, não invadindo a mansão, mas podemos entrar furtivamente. Direto pela entrada dos servos. É assim que chegamos até ela. Essa é nossa melhor chance. Ele começou a bater a ponta da adaga contra a mão, as pequenas pontadas de sensação de ardência o ajudaram a se concentrar enquanto sua mente desdobrava os eventos à frente. Precisamos de algo, algo que ninguém questionaria, algo que os servos não pensariam em nada, que também nos deixaria entrar com todos os nossos números. O grupo de homens e mulheres o encarou enquanto ele pensava, esperando que seu membro mais brilhante surgisse com uma solução. Comida. Ele finalmente disse entusiasmado. Comida e presentes. Isso nos fará entrar, diga o que quiser da vagabunda malvada, ela é muito afetuosa com certos grupos. Se viermos com parabéns oficiais de, digamos, Utis e Cersei e da Rainha Calca, isso nem será questionado. Lembre-se, tudo o que temos a fazer é entrar na mansão. Uma vez lá, nos escondemos, a maioria de nós se esconde no sótão depois de guardar os presentes para ver mais tarde, e o resto cria uma distração quando estão mais vigilantes e em seu melhor limite. Será quando ela finalmente começar a dar à luz. Esse é o momento em que atacamos de cima. Sorrisos malignos se formaram nos rostos dos 41 quando eles entenderam a intenção de Tecnai. Tudo bem, então tudo o que precisamos é adquirir algumas coisas na cidade, junto com algumas roupas adequadas, e estamos prontos. Mainar bateu palmas e esfregou-as ansiosamente. Espero que todos me perdoem, mas espero que eu seja o único a enterrar minha lâmina naquela cria de cadela. Minha filha não sobreviveu, então a dela também não sobrevive. Houve rumores de sentimentos compartilhados pelo resto do grupo, antes que eles se acomodassem em silêncio antes de irem adquirir o que precisavam. Horas se passaram e a celebração não pareceu diminuir, ela ainda estava forte quando os poucos despachados para adquirir bens selecionados retornaram. Tapetes eram a principal escolha. Qualidade razoável, que enganaria um servo. E os selecionados eram embrulhados neles e então colocados em uma carroça junto com fartos produtos assados para serem entregues aos servos, a fim de deixá-los mentalmente tranquilos. O sol estava alto no céu quando eles dirigiram sua carroça até a entrada dos servos da propriedade papal. E Mainar ouviu enquanto a mulher que a dirigia falava: sim, presentes de Calca, Cersei e Utis no reino sagrado de Roble, tapetes caros de nossa melhor fabricação, para que seu pequeno tivesse algo macio para rastejar. Além disso, estes foram especialmente preservados para dar àqueles que cuidam de nosso herói nacional. Ela sorriu com calor que disfarçava seu ódio venenoso e, estendendo a mão para trás, pegou uma cesta e começou a oferecer doces caros. Vestida como uma seguidora da justiça negra, carregando uma pilha de tapetes e distribuindo doces caros, junto com seu comportamento charmoso e uma carta falsa com um selo falso, e um momento depois 10 servos desarmados começaram a descarregar os tapetes um por um e caminhar em direção à entrada. Xiene olhou para a mansão com um ódio ardente enquanto conduzia seu trabalhador em direção à porta. Ela queimou minha casa, meu time queimou até a morte por causa dela, ela não pode ter um bebê, não depois de ser responsável por matar o meu. Não, não, não. Não uma casa como esta enquanto a minha estiver em cinzas. Ela manteve seu ódio escondido enquanto distribuía os presentes de doces para vários servos e perguntava onde as coisas do andar de cima deveriam ser armazenadas para revisão posterior. Liderados por um servo da casa, os guardas que viram não lhe deram um segundo olhar. Eles estavam em sua terceira viagem quando Xiene viu a própria papa. Ela é menor do que eu pensava que seria.
Xiene teve um vislumbre de si mesma em uma superfície reflexiva, longos cabelos castanhos soltos atrás de seu disfarce de seguidora da justiça negra. Seu rosto jovem estava desaparecendo conforme a vida dura cobrava seu preço, mas com seus grandes olhos castanhos e pele bronzeada, ela ainda se considerava mais jovem do que sua idade. Um fato que ela exaltou quando o demônio do oeste a viu. Eu quero estripá-la aqui e agora, apenas uma estocada e eu poderia abrir essa barriga. Xiene abaixou o olhar para esconder seu ódio e se ajoelhou imediatamente em súplica para controlar seu desejo de violência. Minha papa. Ela manteve a voz baixa para esconder o veneno de sua língua. A cadela sorriu para ela. Xiene mal podia acreditar que o monstro era capaz disso. As mãos da cadela se dobraram sobre sua barriga muito grávida tão naturalmente quanto qualquer futura mãe faria. Xiene sentiu a irrealidade de tudo isso desabar sobre ela. Levante a cabeça. Ela ouviu o demônio do oeste dizer em uma voz mais gentil do que Xiene imaginou que ouviria. Ela olhou para cima. Os olhos azuis da papa brilhavam como o mar atingido pelo sol, grandes piscinas profundas, à sua maneira, eram olhos lindos, mas um terror penetrante de gelo a atravessou enquanto ela lutava para manter seu olhar para cima. Apenas o ódio fluindo por seu corpo a deixou fazer isso por mais de um momento antes de sua cabeça abaixar. Sinto muito, minha papa. Você é apenas diferente do que eu esperava pessoalmente. Neia riu e colocou uma mão no cabelo castanho macio da jovem mulher. Mesmo me sentindo grande como uma casa, parece que não consigo escapar do meu legado. Ela pensou enquanto respondia: está tudo bem, é o fardo da minha natureza, estou acostumada a isso. Minha serva me disse que você trouxe presentes da rainha Calca, Utis e Cersei. Agradeço por ter vindo tão longe para entregá-los. Posso nunca mais ver minha casa, mas ela sempre será uma parte de mim. Por favor, se você retornar à capital, envie a eles minha gratidão e convide todos para minha casa por mim. Xiene sentiu seus membros tremerem quando o poder da voz papal a inundou. Eram apenas palavras comuns, mais formalidade do que qualquer outra coisa, mas ela sentiu o calor da sinceridade da papa até seu coração batendo. Isso a deixou doente. Xiene sentiu seu estômago revirar em rebelião contra a indesejada sensação de afeição, o comportamento humano demais do demônio cuja prole ela ansiava por matar. Sim, minha papa, farei como você pediu. Ela respondeu nervosamente enquanto os pelos de seu corpo se arrepiavam. Você poderia fazer isso daqui, apenas pegar a adaga escondida e abri-la? Não, nem assim, ela certamente será formidável, siga o plano. Xiene lembrou a si mesma, e um momento depois uma voz feminina chamou a papa para longe, e Xiene pôde partir. Ela saiu com os outros e levou a carroça para longe da vista até que pudessem abandoná-la e se esconderem na floresta próxima. A celebração continuou por mais um dia inteiro e o ar estava carregado de tensão dentro da mansão. Neia segurou sua barriga e olhou para baixo, para onde seu primogênito estava se preparando para entrar no mundo. Skana tocou a superfície da barriga exposta. Neia olhou para cima, nervosa e sua pele ligeiramente trêmula. Ela abriu um sorriso para o olhar atento de sua esposa. Vai ficar tudo bem. Skana disse docemente, eu estarei com você. Lupus Egina é uma clériga mestre. Claro que dói pra caramba, mas no final, você não vai se importar que doa. Você vai ter sua mente em outra coisa completamente diferente. Ela envolveu o corpo nu de sua esposa no céu na privacidade de seu quarto opulento. Neia balançou a cabeça até que Skana colocou o braço na nuca da esposa e a puxou para um abraço mais completo. É só que, bem, estou realmente pronta? Eu já percorri um longo caminho, eu acho. Eu quero isso, eu sei que quero, mas, e se ele se parecer comigo? Você sabe? E se ele se ressentir de mim por isso? Meu relacionamento com meu pai biológico nunca se recuperou disso. E se ele achar que sou assustadora, aquela serva, uma das minhas próprias seguidoras, ela só conseguiu olhar para mim por um momento, e ela estava tão nervosa por estar perto de mim. Se ele tiver seus olhos, ele será bonito, assustador, e eu olharei para ele todos os dias com felicidade. Se ele não tiver, então espero que eu me sinta da mesma forma. E ele não será como um servo, ele será seu filho, nosso filho. Ele olhará para você, e te amará, e desejará estar com você até que o mundo o chame para seu serviço. Ele crescerá, ficará forte,
Ele será um líder entre os líderes, um guerreiro acima de todos os guerreiros, e nós seremos seu exemplo. Skana sussurrou no ouvido de Neia e acariciou o cabelo loiro palha que caía até os ombros de Neia. Neia fungou. Agora, quem é um profeta? Skana sorriu. Eu acho, mas não se preocupe. Você não é mais quem você era, você trabalhou duro, e olhe para Mutriel, ela te adora, e Ziania já chorou quando você a pegou? Sim. Neia disse sarcasticamente e bufou. Oh, sim. Bem, tudo bem, mas ela é um bebê. Skana riu e beijou a bochecha de Neia. Não se preocupe. Você carrega grandeza dentro de você, e todo o império está ansioso para ver o que ele fará quando chegar aqui. Bem, eles não terão que esperar muito. Neia sussurrou, minha bolsa acabou de estourar. Lupus Egina, Skana gritou alto o suficiente para que toda a mansão ouvisse, e toda a propriedade parecia um formigueiro virado. A notícia se espalhou como fogo enquanto todos corriam para realizar suas tarefas designadas, e então se espalhou para a reunião do lado de fora, onde fiéis, seguidores e ex-soldados estavam ocupados celebrando o nascimento iminente da criança do terror. Em Lago Crescente, um feitiço de mensagem levou a notícia diretamente ao palácio, e a rainha Zesti saltou do seu trono e gritou: feriado! Agora! A coroa paga as bebidas de agora até o primeiro choro. E a notícia correu pela capital do reino élfico tanto do nascimento iminente do filho de seu salvador sombrio quanto das bebidas gratuitas, e ambos estavam sendo celebrados em grande abundância. Zesti, no entanto, olhou para Tirgdá, mande trazer um dos pergaminhos oficiais de Portal, quero ser o primeiro dos líderes das províncias de Sua Majestade a dar os parabéns a Neia por uma criança saudável. Ah, e mande buscar Sena, ele pode querer visitar também. Ele colocou a criança lá, afinal. A voz de Zesti era brusca como uma massa, mas seu rosto estava brilhando de ânsia de ir, e seu pé batia impacientemente, mesmo na velocidade em que seu conselheiro vampiro estava se movendo para cumprir suas ordens. Horas depois, propriedade papal. Neia gritou em sua cama enquanto tentava empurrar a criança para fora. Ela gritou tão alto que sua poderosa voz divinamente desenhada realmente transmitiu um fragmento da dor da experiência até que ela conseguiu reprimi-la. Deixando mais do que alguns de repente mais gratos às suas mães do que eles perceberam que tinham razão para ser antes. No sótão, Mainar foi o primeiro a escapar dos limites do tapete, ele rolou para fora de seu lugar no topo, desfazendo-se enquanto o fazia, e o libertando. Ele trabalhou rapidamente, libertando seus companheiros, desenrolando todos eles até que fossem contabilizados. Tudo bem, vamos matar o demônio. Ele disse enquanto pegava sua lâmina curta e se dirigia para a saída, com os olhares silenciosos e resolutos dos outros às suas costas sendo resposta suficiente. Jugun sentiu a tensão pesar sobre ele, algo simplesmente não parece certo. Ele disse rispidamente para os capuz vermelhos atrás dele. É o nascimento, você sabe como os humanos ficam. Os deixa muito tensos. Bobo mesmo. Um dos capuz vermelhos respondeu com um encolher de ombros. Talvez, mas eu já estive em brigas o suficiente para saber que algo está errado. Eu posso sentir. Jugun respondeu enquanto eles andavam pelo longo corredor da mansão. Eu realmente queria que o lugar dela fosse menor, nós simplesmente não conseguimos proteger tudo. A propriedade dela é maior do que a vila da governadora Henri era antes da guerra. Ele coçou a cabeça enquanto pensava sobre isso e olhou pela janela onde os foliões estavam, bem a tempo de ver 11 figuras sacando espadas e saindo da multidão em direção à entrada. Chamem a guarda. Jugun gritou e sacou sua espada, entrada principal. Protejam a papa. Estamos sob ataque. O formigueiro tombado tornou-se como um formigueiro tombado em uma enchente. Guardas por toda a mansão foram alertados e correram para a posição de onde o perigo surgiu, enquanto outros correram para o quarto da papa para soar o alarme e protegê-la. Você está indo bem. Lupus Egina disse casualmente, eu posso ver a cabeça, você está começando a coroar. Skana sentou-se ao lado da cama, estremecendo com o aperto forte da mão de sua esposa na dela, mas sem afastar a sua, apesar da dor. Neia arqueou as costas e gritou enquanto continuava tentando empurrar, no momento em que o teto desabou do outro lado da sala e as palavras atacar, proteger a papa e perigo chegaram aos seus ouvidos aguçados.
O alarme tomou conta do rosto de Neia quando ela pegou o arco que mantinha ao lado da cama, e a poeira do teto se dissipou, revelando 30 homens e mulheres armados. Skana pegou a espada que mantinha ao seu lado da cama, e o lindo rosto sorridente de Lupuzegina mudou quando o cabelo ruivo se tornou pelo vermelho e a rainha lobisomem emergiu de dentro da máscara da empregada sorridente. Os 30 vieram sem se importar com suas vidas, e com um objetivo. Neia sentiu horror nela no momento em que entendeu. As pontas de suas lâminas não estavam niveladas em sua garganta, as facas que eles atiraram em desespero não estavam miradas nela, mas na parte de seu corpo da qual ela estava trazendo a vida. Suas espadas, suas facas, eles estão vindo para o meu bebê. Não. Não meu bebê. Não Gottfried. Não. Oh, por meu Deus, não. Ela queria lamentar, mas se arqueou e uivou de dor enquanto seu corpo a forçava a empurrar mais. Os capuz vermelhos e guardas élficos que mantinham a disciplina do lado de fora da entrada, correram para dentro com a perturbação. Lupuzegina enfiou suas garras em uma cavidade torácica e a abriu, enviando sangue voando para a esquerda e para a direita enquanto o corpo era completamente aberto. A espada de Skana dançava com a velocidade impossível das asas de um beija-flor. Eles não vão tocá-la. Ela pensou por um instante até que ela também entendeu a intenção quando interceptou uma mulher que veio uivando para frente com uma espada apontada para a cabeça coroada do primogênito de sua esposa. A lâmina de Skana atingiu a mulher no estômago, e ainda assim a mulher avançou, uivando seu ódio para a criança que estava nascendo a apenas alguns metros de distância. Seus olhos escuros fanáticos olhando sem pensar, seus lábios espumando sangue e saliva, ela enfiou a mão em suas roupas, sacou uma adaga e tentou arremessá-la na pequena cabeça, apenas para um dos capuz vermelhos de Henri derrubar a adaga para o lado assim que a flecha de Neia encontrou seu alvo na cabeça da mulher e a derrubou para sempre. O horror de Skana dobrou e redobrou, e a raiva veio logo em seguida. Ela se lançou loucamente na briga e, atraída pelo caos depois de ter reprimido o ataque na entrada, mais e mais guardas entraram correndo. O lamento estridente de uma criança perfurou o ar enquanto ela emergia do corpo de Neia para deitar-se no rico tecido da cama de sua mãe, e outra flecha se soltou do arco de Neia enquanto ela lutava para proteger seu primogênito. A flecha perfurou 2 estômagos e perfurou a parede, mantendo-os presos enquanto Skana, Lupuzegina e os guardas que chegavam rapidamente despachavam o restante. Durou apenas alguns momentos, mas pareceu uma vida inteira. Lupuzegina, reconhecendo a passagem do perigo, voltou para a cama sem nem mesmo mudar de forma, e disse em uma voz muito mais áspera do que em seu estado humano: Skana, acredito que a tradição pede que você faça a próxima parte. Skana se aproximou, ensanguentada da cabeça aos pés, e usou a espada com a qual estripou seu último oponente, ainda escorregadia com seu sangue, para cortar o cordão que prendia mãe e filho. Em sua pequena mão, gotas do sangue de seus supostos assassinos caíram, e sua pequena mão instintivamente se fechou em um punho ao redor dela. Vocês têm um filho. Como eu disse. Lupuzegina disse a eles e colocou o recém-nascido no peito de Neia. Ela olhou para o rostinho dele. O cabelo preto do pai dele já estava na cabeça dele, e ela olhou nos olhos dele, e chorou. Ele não tem os meus olhos, ele é lindo. Ela sussurrou, e acariciando sua bochecha, ele se virou e ela o levou até o mamilo para começar a mamar. Gemidos de dor dos agressores sobreviventes lhe disseram, no entanto, que o momento estragado de beleza transformado em horror não havia realmente passado. Ela olhou além da cama. 1 ou 2 figuras ainda rastejavam pelo chão em direção aonde ela estava deitada com seu recém-nascido. Sangue e cuspe escorriam de suas bocas, e maldições fluíam como água. Os capuz vermelhos e guardas élficos começaram a checar os outros, enquanto alguns de seus colegas começaram a conter aqueles que ainda se moviam. Eu cuido deles. Lupuzegina disse enquanto voltava ao seu estado humano e se aproximava das figuras rastejantes. Eles podem morrer como vermes. Ela riu. Apenas para Neia dizer suavemente: espere. Não. Olhos se ergueram de todos os lugares para observá-la como se ela fosse outra pessoa. Quero interrogá-los. Neia disse cansada. Eles podem morrer tão facilmente depois quanto agora. Vá em frente, proteja-os, Curios e deixe-me falar com eles. Cordas foram rapidamente trazidas,
E os feridos foram amarrados de pés e mãos, eles ainda estavam cobertos de sangue, mas seus ferimentos foram removidos pela habilidosa clériga. Eles olharam com ódio para a mulher e a criança que estavam na frente deles. Dos 30, 8 dos atacantes e um da porta foram recuperados vivos, um dos quais Neia reconheceu. Você era de antes, do reino sagrado de Roble? Ou assim você disse? Neia disse, fixando a mulher com um olhar selvagem que a mulher não conseguiu encontrar. Mas isso era mentira, não era? Não era realmente uma pergunta, e ambas sabiam disso. Shiene cuspiu. Sim, eu sou da teocracia Slane. Então você veio para quê? Matar meu bebê pelos deuses? Neia olhou para a mulher com desgosto. Não. Shiene gritou e tentou cuspir na papa. Viemos por vingança. Por nós mesmos. Eu também tive um bebê. Ela morreu queimada em Wheaton durante a luta. Ela apontou para um cadáver. Ele tinha uma esposa grávida que fugiu da cidade quando você estava chegando. Ela nunca foi encontrada. Ela provavelmente congelou até a morte lá fora. Eu vim pelo meu irmãozinho. Ele morreu na Fortaleza Dourada. Você matou o lugar inteiro. Um jovem rugiu sua fúria e lutou em suas amarras, apenas para o Goblin Capuz Vermelho apertar seu aperto na garganta do jovem, cortando mais palavras. Eu vim pela minha filha. Ela se matou depois que alguns dos elfos que você libertou fizeram o que queriam com ela. Ela não aguentou, então se matou. Nada disso teria acontecido se não fosse por você. Um dos homens mais velhos do bando de assassinos gritou desesperadamente. Neia ficou em silêncio até que o último deles se explicou e contou o que sabia sobre seus companheiros mortos. Então sim. Viemos para matar sua cria miserável, sua vadia demoníaca. Você traiu a humanidade e destruiu nossas vidas. Viemos porque graças a você não nos restava nada. Nada além do desejo de fazer você sofrer como nós. Perdemos nosso sangue, então você teve que perder o seu. Meu único arrependimento é meu fracasso. Shiene cuspiu e olhou por cima do ombro para onde os corpos de Mainar e Tecna estavam. Faça o que for fazer, já estávamos preparados para o pior de tudo. Shiene gritou e lutou mais uma vez em suas cordas, enviando o cuspe voando para a papa que descansava. Neia segurou seu bebê perto de si, acariciando seus cabelos e olhando de seu rosto perfeito enquanto ele mamava alegremente para os rostos de ódio que tentaram acabar com sua vida. A aura de seu pai desabou, e rapidamente focou nos 9, arrancando grunhidos e gemidos de dor. Mas ela não aumentou. Eu quase matei você naquele momento. Ela disse calmamente. Eu mato meus inimigos há muito tempo, a maior parte da minha vida. As primeiras mortes foram quando eu era adolescente, apenas uma menina. É tudo que eu conheço a maior parte da minha vida. Mesmo no julgamento do ano passado, passei um tempo matando e preparando outros para matar. Ela usou suas habilidades evangelísticas para o melhor efeito, mantendo seus ouvidos abertos mesmo que eles desejassem fechá-los contra suas palavras. Eu nunca odiei a maioria daqueles que matei, não pessoalmente, pelo menos. Alguns sim, mas não a maioria. Nem suas famílias, nem sua filha, nem nenhum de vocês, vocês apenas tiveram o azar de estar no lugar errado na hora errada, assim como eles. E só para você saber, se aqueles que estupraram sua filha tivessem sido pegos, eu os teria enforcado sem hesitação, elfo ou não. Então, sinto muito por todas as suas perdas. Neia respirou fundo e engoliu em seco. Mas meu filho é tão inocente quanto suas famílias eram, e vocês vieram atrás dele de qualquer jeito, só porque ele era meu. Eu, normalmente te enviaria para Nazarick, deixaria meu pai fazer o que quisesse com você. Você acha que está preparada para a tortura? Não, você não está, não desse jeito. Neia disse fervorosamente e seus olhos negros queimaram seu caminho em seus corações, e a resolução deu lugar ao terror. Mas isso. Neia levantou seu filho e beijou sua testa. Isso é lindo, isso é uma coisa maravilhosa que eu nunca pensei que fosse possível para mim. Seus primeiros momentos de vida, contaminados pela necessidade de sobreviver àqueles que buscavam tirá-los dele? Eu não acredito em presságios, mas minha vida inteira foi marcada pela morte. Eu não quero que a vida dele comece desse jeito. Neia, o que você está dizendo? Scanna perguntou, seu único olho verde se arregalando de surpresa, pois ela sabia que realmente não precisava perguntar.
Neia não olhou para sua esposa, ou mesmo para seu filho recém-nascido. Eu não sou quem eu era, e não vou cair em meus velhos hábitos novamente. Ela segurou os olhos deles nos dela, como cobras fazem com pássaros feridos. Eu te perdoo. Eu te perdoo pelo seu crime. Você não será punido mais. Neia disse com absoluta finalidade. O tumulto irrompeu no quarto enquanto gritos de consternação vinham dos assassinos sobreviventes e daqueles que protegiam a papa e seu filho. Eu falei. Neia gritou estrondosamente e colocou a sala em silêncio. Estes são os primeiros minutos de vida do meu filho. Ele começou com o sangue de seus inimigos em suas mãos, mas eu não terei a morte sozinha como a única coisa que ele conhece. Ele não será eu. Se tem uma coisa que Henri me ensinou enquanto ela estava reconstruindo a teocracia, é que há mais ferramentas do que terror para atingir um objetivo. Quero que meu filho testemunhe misericórdia, não apenas a morte, e que até mesmo alguém como eu possa mostrar pena dos sofredores. Neia acariciou a cabecinha brevemente, desviando os olhos deles, e o preto começou a desaparecer. Vocês não queriam a vida dele, vocês queriam que sua própria dor acabasse. Nisso, vocês não são tão diferentes de mim naquela época. Neia disse a eles, antes de devolver o pequeno recém-nascido arrulhando ao seu peito. Eles a encararam incrédulos. Ela não pode estar falando sério, isso é um truque antes da tortura começar. Cheyenne pensou furtivamente. Não é truque. Neia respondeu como se lesse suas mentes. Vocês vão viver, e vão ficar livres. O que vocês farão com suas vidas depois disso, eu não espero nunca ouvir. Cheyenne lutou, o que te faz pensar que eu não vou voltar. Ele pode morrer tão facilmente como uma criança quanto como um recém-nascido. Ela cuspiu suas palavras venenosas, mas Neia nem piscou. Talvez, mas eu vou garantir que vocês nunca tenham essa chance. Neia disse calmamente. Nunca. Veja, desde o julgamento, nós nos interessamos novamente pelas terras ao leste. Uma das minhas seguidoras, uma sacerdotisa do reino Minotauro, se interessou especialmente por algumas das terras além do triunvirato dos homens-besta. Há muitas cidades-estado lá, e no melhor cenário, levaria anos para vocês voltarem para cá. E vocês serão vigiados. Eu estou no meu exílio aqui. Vocês vão para o seu. Vou mandar vocês para todos esses lugares, cada um de vocês ficará sozinho, e se vocês viverão ou morrerão, é inteiramente com vocês. Meu conselho, façam a melhor vida que puderem para vocês, e não deixem os mortos governarem suas vidas por mais tempo. Não importa o quão amados eles eram, eles liberaram sua reivindicação sobre vocês quando perderam suas vidas. Gritos de frustração saíram de 9 bocas, apenas para serem silenciados pelo som de mãos cobrindo-as enquanto aqueles que a seguravam por trás agiam para silenciar seus protestos barulhentos. Eu sinto muito mesmo. Neia disse enquanto acariciava a cabeça do filho. Você pode não acreditar, mas é a verdade. Eu nunca pedi por guerra, eu nunca quis que nenhum dos horrores que aconteceram acontecesse. Mas aqui estamos, e todos nós temos arrependimentos com os quais temos que viver. Eu tenho os meus, você tem os seus, e agora você os terá a meio mundo de distância. Neia olhou para Lupuzegina. Tudo bem, você consegue? Ah, e dê a cada um deles uma moeda de prata para começar. Claro. Ela sorriu e algumas mensagens depois, resultaram na abertura do primeiro portal. As amarras do primeiro homem foram cortadas, uma moeda foi colocada em suas mãos e ele foi jogado fisicamente para um destino desconhecido. E assim foi com o segundo, terceiro, quarto, até chegar em Cheyenne. Você é a última. Neia disse a ela. Scanna se aproximou da mulher, cortou suas amarras e a puxou para ficar de pé. Cheyenne cerrou os dentes e tentou se libertar, apenas para descobrir que a vice-comandante da Justiça Negra era muito forte para que a assassina movida à vingança fizesse mais do que se machucar na luta. Você roubou a vida do meu filho, roubou meu país, roubou minha vingança, tirou tudo de mim. Tudo, menos meu ódio. Talvez eu nunca mais te veja, talvez eu nunca tenha a chance de tirar a vida da sua cria, ou a sua, mas eu odiarei você e a sua para sempre. Até que não reste nada de mim, rezarei por sua morte e sofrimento. Neia olhou para a mulher com alguma pena em seus olhos azuis agora tranquilos. Vá em frente e reze, você já sabe o quanto os deuses se importam com suas orações. Mas faça isso se quiser.
No entanto, a melhor coisa que você pode fazer é viver para carregar a memória do que perdeu como motivação para viver bem. Se você deixar seu ódio e miséria engolirem você, você será mais como eu e menos como você. Não é mais da minha conta, de uma forma ou de outra, mas chame esse pouco de compreensão do seu inimigo de um presente de despedida. Um pequeno fragmento da expiação que tenho que passar o resto da minha vida buscando da minha própria prisão dourada. Consola-te que, de certa forma, você é mais livre do que eu. Maldita seja. Cheyenne sussurrou e abaixou a cabeça enquanto sua mão era tomada e os dedos forçados a se abrirem. Uma moeda foi forçada em sua palma, e seus dedos se fecharam à força com tanta força que doeram. Maldita seja. Ela sussurrou enquanto o portal se abria atrás dela. Jogue-a lá, então limpe os corpos. Eu preferiria que o cheiro de suor e morte não fosse a única coisa que Gottfried tivesse no nariz. Neia disse com determinação, e uma mão firme em sua nuca a puxou para trás e a lançou através do vazio giratório. Maldita seja! Cheyenne conseguiu gritar mais uma vez antes de desaparecer e o portal se fechar. Neia suspirou e relaxou. Haverá muitas perguntas sobre isso. Mas obrigada a todos vocês. Neia disse suavemente. Vocês protegeram nosso bebê, e eu nunca vou esquecer isso. Vou ter que fazer um ponto especial de agradecer a Henri mais tarde. Seus guardas extras foram uma ajuda real. Ainda bem que Jugun queria manter os extras do lado de fora. Não é de se admirar que ela dependa tanto dele. É. Scanna disse calorosamente e olhou para o rosto do garotinho. Vou buscar Mutriel e Ziania, hora de apresentá-los ao irmãozinho. Os corpos devem sair do caminho em pouco tempo, mandarei servos suficientes atrás de mim. Maravilhoso, e, obrigada a todos, por tudo. Mas posso ter só um momento sozinha? Neia perguntou cansada. Sim, claro. Meu trabalho aqui já terminou de qualquer maneira. Lupus Egina respondeu com um encolher de ombros casual. Vou dizer a Cezê que ela pode vir vê-la. Afilhado. Definitivamente o afilhado dela. Neia respondeu firmemente. Se eu a conheço, ela provavelmente está checando a floresta para ter certeza de que ninguém mais está se escondendo lá fora depois de todo o caos na entrada, ou ela está no telhado na visão mais ampla possível para um tiro mortal. Ela riu um pouco, e a sala gradualmente se esvaziou, deixando-a brevemente sozinha, exceto pelos cadáveres a serem removidos, e seu filho. Bem, mal nasceu e você teve sua primeira grande aventura. Neia sussurrou enquanto o agarrava com força. Seus olhos se encheram de lágrimas e sua carne começou a tremer enquanto as emoções reprimidas contidas pela disciplina militar tomavam conta. Eu não teria conseguido, se você não tivesse. Ela disse suavemente e acariciou seu rosto inocente e curioso e olhou em seus olhos arregalados. Mas você conseguiu, nós conseguimos, e você sabe, agora que você está aqui, de certa forma, minha vida também começou. Bem-vindo ao mundo, meu pequeno Gottfried. Mamãe te ama. Epílogo. A notícia se espalhou rapidamente após o quase assassinato, não da Papa, mas de seu recém-nascido. Ela se espalhou por todo o Império Feiticeiro, de Arvintar e Argland no norte, até Lago Crescente no sul, e até os ouvidos de Muul no Reino Minotauro nos lugares mais ao leste onde a fé se espalhou. A resposta foi uma série de mensagens passadas de um lado para o outro entre os grandes líderes do mundo ocidental, tanto diplomáticas em palavras, quanto um pouco mais viscerais em ações. Lago Crescente. Zesti acertou outro golpe forte contra o guarda de cena, mandando-o voando de volta para a barreira magicamente reforçada. Ele rosnou quando caiu no chão, e veio atacando-a com abandono imprudente. Longe de ser o festeiro amante da batalha, ele estava em um estado de raiva desenfreada, e ele balançou sua espada como se fosse um martelo de duas mãos, batendo contra a longa barra da foice de Zesti. Longe de contra-atacá-lo, seu único interesse era deixá-lo desabafar. Eu esperava notícias de um garoto saudável, ouvi dizer que ele quase foi morto, e eu estava aqui de todos os lugares. Seu idiota preguiçoso e irresponsável, você deveria ter ido. Você deveria ter protegido sua linhagem. Bastardo negligente. Ele se amaldiçoou e lançou sua fúria contra o único alvo no reino dos elfos que entenderia,
ou que seria capaz de suportar a raiva visceral que as notícias lhe trouxeram. Zesti fervia por dentro, uma pequena parte dela contra a cena por ter ficado para trás, seu olhar morto através de seus olhos heterocromáticos escondendo sua irritação, embora o chute que ela usou para fazê-lo voar pudesse tê-lo avisado. Todo o meu povo livre e opressores queimados até virarem nada em vingança que eu deveria ter tomado décadas antes, e eu nem mesmo enviei um guarda para ela em seu momento mais vulnerável. Vou ter que compensá-la por isso. No mínimo, eu deveria ter ordenado que Senna fosse. Ela se amaldiçoou por subestimar o ódio que seu antigo país teria pelo demônio do Oeste, e não foi até horas depois que eles se desgastaram depois de extravasar sua raiva e frustrações. Da próxima vez, você vai. Se você puder ir para engravidá-la, você pode ir ajudar a protegê-la quando ela estiver mais vulnerável. Zesti disse bruscamente e jogou sua foice para um atendente. O rosto normalmente infantil e tranquilo de Senna estava severo e inflexível. Seus olhos se estreitaram tão bruscamente que ele lembrou Zesti brevemente do olhar terrível da paladina negra. Você não precisa me dizer, e da próxima vez, você não será capaz de me impedir. Esse era meu filho também. Não vou deixar isso acontecer de novo. Na verdade, quero ir para lá o mais rápido possível. Para fazer outro? Ou para fazer as pazes? Zesti perguntou sem brincadeira. Sim. Senna respondeu sem rodeios e não disse mais nada. Zesti aceitou a resposta e respondeu às mensagens fervorosas de seus pares reais nas outras partes do império, propondo que uma guarda interprovincial das várias regiões fosse reunida expressamente para proteger a propriedade papal de intrusões, bem como para proteger a Papa e seus filhos. Arvintar. Considerarei a teocracia sortuda, se Sua Majestade não exterminar o que resta da população da teocracia por isso. O imperador Jirkniv disse à sua esposa, que estremeceu de horror. Ela respondeu com uma voz trêmula que foi enfatizada pelo aperto firme que ela segurava na mão dele. Concordo, e pior, eu teria dificuldade em culpá-lo. Tentar tirar a vida de uma criança que acabou de sair do corpo de sua mãe? É como o que os homens besta fazem no triunvirato. Se as histórias forem verdadeiras, pelo menos. Pobre Neia, como deve ter sido vê-los tentando desesperadamente machucar seu filho quando ele estava nascendo. Ela nunca estará verdadeiramente livre dos anos anteriores. Nunca. Jirkniv disse com firmeza. Eu comecei a falar com a rainha Calca uma vez, ela comparou a mulher a um sacrifício humano. Inicialmente na época eu pensei que ela estava exagerando, mas ao longo dos anos eu percebi que ela estava completamente certa. De um altar para o outro, do altar do Deus da mudança, para o altar do Deus da guerra, para o altar do Deus da justiça, agora mal nasceu, e é a vez do filho dela. Ele cerrou o maxilar e olhou ao redor do escritório privado vazio como se quisesse ter certeza de que eles estavam realmente sozinhos. Posso te dizer uma coisa? Não vai sair desta sala? Ele perguntou suavemente. Qualquer coisa. Ela disse suavemente. Antes do fim do tráfico de escravos, eu nunca tive muita pena dos escravos. Eu mal pensava neles, mas quando pensava, eu pensava que, de alguma forma, eles mereciam seus destinos. Eu pensava que eles mereciam, porque se eles fossem realmente aptos para serem livres, eles teriam lutado por isso. Eles teriam resistido às coleiras, correntes e abusos. O próprio fato de eles serem escravos significava que eles deveriam ser escravos. Era assim que eu pensava, de qualquer forma. Mas agora, tendo visto o preço de lutar para derrubar tudo, e o que isso fez com aquele que liderou o ataque? Não, eu entendo agora. O preço de lutar é frequentemente muito, muito maior do que o custo de ceder. Não é de se admirar que tais rebeliões aconteçam tão raramente. Jirkniv deixou sua cabeça cair. Eu me pergunto, se ela não tivesse amado seu rei, seu Deus, e aquele que morreu, se até ela teria suportado o custo. Talvez sim, mas eu duvido. A imperatriz apertou sua mão. Pode ser, marido, mas temos apenas o mundo onde ela tinha, e agora temos que responder. A sugestão de Zesti tem mérito. Eu digo que devemos nomear alguns cavaleiros, realizar um torneio pela honra, com os 5 primeiros sendo enviados para o sul como um símbolo de nosso cuidado com a única princesa do império. Os olhos de Jirkniv brilharam enquanto ele observava a imperatriz ter ideias de mérito, útil e lucrativa ao mesmo tempo,
nenhuma outra é adequada para governar além de mim. Mas ainda é estranho pensar em aquilo como uma princesa. Ele bufou, duvido que ela já tenha se considerado assim. Ela é tão sutil quanto um porrete no rosto, então vamos deixar essa palavra fora de qualquer anúncio. Mas, caso contrário, sim, faremos exatamente isso. Reino Dracônico. Ainda não consigo acreditar. A rainha Draudilon disse ao general Oma com pavor nos olhos. Oma arrancou a cabeça e colocou-a sobre a mesa. Era o gesto dramático favorito da Dullahan e sempre chamava a atenção de Draudilon. Eu sei, sou uma morta-viva, embora pareça não ter o ódio dos vivos, mesmo que eu seja menos apaixonada por salvar vidas do que costumava ser. Mas ainda assim, é difícil para um humano ir mais fundo do que matar um recém-nascido. Ainda não consigo acreditar que ela realmente libertou os sobreviventes. Isso não parece a Neia que eu me lembro. Talvez não, mas talvez seja o melhor. Por mais horrível que tenha sido, um ato de misericórdia dela pode ajudar muito a aliviar as tensões na velha teocracia. Draudilon respondeu enquanto batia os dedos em um padrão rápido de tamborilar na mesa de madeira escura e lisa. Por um momento, ela se perdeu na memória da primeira visão do Paladino Negro, sorrindo para o Rei Elfo, cuspindo em Dominique. Ainda não o terrível demônio do Oeste, a fúria crua e o ódio nos olhos da mulher intimidaram o próprio Astraca. Ela realmente se acalmou? Draudilon se perguntou. Verdade, mas acho que deveríamos aceitar a sugestão, e a mensagem que Girkniv enviou há pouco sobre como ele iria sediar um torneio, acho que tem mérito. Deveríamos fazer o mesmo, talvez sugerir que seja algo que façamos a cada 5 anos, uma espécie de posição honorária. O general Oma propôs, e Draudilon ouviu atentamente. Reino Sagrado de Roble. Isso nunca vai acabar? Calca perguntou com um suspiro pesado enquanto amassava um documento na mão que ela nem tinha lido ainda. Seus dentes cerraram e seus olhos se fecharam com força. As malditas ondulações daquela guerra terrível não podem simplesmente desaparecer. Não podemos seguir em frente? Vamos ouvir sobre assassinos vindo atrás dele quando ele era criança. Robel não tinha uma resposta pronta enquanto estava diante dela com os braços cruzados atrás das costas. Majestade, as ondulações desse conflito ecoarão por séculos. Eu servi sob seu comando por algum tempo, e ela atrai perigo como uma encosta atrai água. Suas aventuras podem ter passado, mas parece que seu filho está destinado a um destino não muito diferente. A rainha Calca balançou a cabeça violentamente, jogando seu cabelo loiro descontroladamente. Não. Eu me recuso a acreditar. Eu representei a mãe dela quando ela se casou na muralha de Prart. Eu vi o quão longe ela foi para salvar meu povo. Eu não vou deixar isso acontecer. Eu não posso. As sugestões passadas por Zeshi, Girkniv e Draudilon são boas, mas eu acho que nós também deveríamos garantir que a propriedade não dependa muito de suprimentos externos. Há uma pequena cidade lá. Ela bateu no queixo pensativamente, então um pequeno sorriso cruel se formou em seu rosto. Nosso tratado com os bastardos do sul garante que eles apenas negociem seu minério de adamantite e oricalcum conosco. Eu digo que nós apenas negociamos esse minério em troca para aquela cidade. A forja e a indústria que surgirão abastecerão os guardas da propriedade, bem como criarão um mercado próspero para o crescimento do lugar. Oh, a ironia! Então o sul que cedeu acabará fornecendo as mesmas armas e armaduras para proteger aquele que queimou seu orgulho e apagou Yanana. Minha rainha, isso é mesquinho, muito mesquinho. Eu adoro isso. Robel disse com um sorriso igualmente cruel. Vou entrar em contato com os templos para providenciar o transporte. Reino Minotauro. Muum pegou um recruta pelos chifres farpados, sem se importar com a dor em suas mãos, e puxou a cabeça do jovem para baixo, e o acertou nas costas com seu machado de uma mão. Nada mal. Ele disse ao jovem guerreiro em treinamento. Mas se você quiser ser capaz de matar mais do que tempo, você terá que praticar muito mais do que isso. Ele bufou com a piada, e então ajudou o jovem a se levantar antes de ver alguém se aproximar dele. Com licença. Ele disse, e cruzou o terreno para falar com a esbelta mulher élfica. Ele estendeu a mão, sacerdotisa. Ela o pegou firmemente, embora o dela desaparecesse no dele,
Não pareceu incomodá-la nem um pouco. Nua olhou para o campeão Minotauro. Eu já disse, me chame de Nua, é bom ver você de novo. Obrigado, é sempre um prazer. Ele disse e colocou seu machado de madeira no cinto com um movimento rápido e brusco. O que te traz à prisão de Kirakira? Você sente minha falta? Ele bufou uma risada suave que, para sua surpresa, ela não retornou. Depois de alguns minutos dela explicando as coisas, sua boca caiu aberta. Eles tentaram matar o recém-nascido dela? Isso é nojento. Mesmo quando eu era um líder de bandidos eu tinha padrões. Sim, mas a boa notícia é que consegui usar o incidente para balançar sua liberdade condicional. Coloquei no ouvido do Ardhi que isso deixaria construir um vínculo mais amigável com o rei feiticeiro se nossos templos também fornecessem alguns guardas minotauros. Por alguma razão, ele está bastante desesperado por esse tipo de coisa. Nua deu de ombros indiferentemente, a questão é que sugeri você como instrutor, nada formal, é claro. Levará alguns anos, provavelmente na época em que eu for embora. Mas posso colocá-lo em algum lugar e deixá-lo se concentrar em treinar um punhado para ir para o oeste, e você será lentamente introduzido, capaz de lutar novamente. Quem sabe, em talvez 10 anos, você pode ser o chefe de todo o nosso braço militar no Reino Minotauro. O que você diz? Nua perguntou e olhou para ele com expectativa. Eu iria para o oeste se pudesse, mas isso seria a segunda melhor opção. Se o que os templos dizem for verdade, se o que ela diz for verdade, então só vai demorar um pouco até que os filhos dela venham para cá. Eu preferiria encontrá-los livres e fora da prisão, do que dentro como eu a conheci. Mal nasceu e seu filho já tem inimigos mortais. Que mundo, não é? Moon coçou desconfortavelmente sob seu queixo, e seu casco bateu ansiosamente no chão, levantando pequenas nuvens de poeira. A resposta de Nua foi caracteristicamente direta e seus olhos azuis brilhantes sem piscar e sem humor. Certo. É melhor que ele consiga lutar. Mas acho que ele vai ficar bem. Obrigado por aceitar a oferta. Vou mandar uma carruagem para você em alguns dias. Você tem esse tempo para estabelecer alguém em seu lugar aqui. Depois disso, esteja pronto para segurar um machado de verdade novamente, em vez de um de madeira. Estou sempre pronto. Ele respondeu secamente. Eu sei. Ela disse, antes de deixá-lo para trás. Por todo o império, dos salões dos anões às planícies dos elfos negros, o horror do ataque atraiu uma mistura de simpatia e indignação. No entanto, para Henri, era uma oportunidade, e ela a usou bem. Os agentes do Rei Feiticeiro identificaram os responsáveis e começaram a monitorar aqueles que estavam de alguma forma conectados aos atacantes. Dezenas de problemas potenciais foram silenciosamente removidos por meio de vários acidentes. Uma queda, um acidente de caça, uma doença repentina, uma briga de bêbados. Eles desapareceram do mundo pelo crime de serem potencialmente inconvenientes para os poderosos. Henri sentou-se atrás de sua mesa, revisando a próxima sentença de morte. Obrigada novamente, Lupu. Ela disse com um profundo suspiro de alívio. Você já disse isso 3 vezes, Su. Lupus Egina respondeu do lado de sua companheira. Eu falo sério toda vez. Henri respondeu, a barbárie de Neia foi longe demais, eu sempre acreditarei nisso, mas isso não significa que eu quero seu bebê morto. Quaisquer que sejam nossas diferenças, queríamos o mesmo fim. E se alguém tivesse matado Nemu naquele dia em carne? Bem, eu poderia ter me tornado ela também. Ou quem sabe, talvez até mesmo aqueles que foram atrás de seu recém-nascido. O amor é o combustível mais perigoso para o ódio. Henri disse e assinou a ordem de morte para outro dos que estava ligado aos assassinos. É por isso que você está assinando pessoalmente desta vez? Lupus Egina perguntou curiosamente quando Henri entregou a ela. Sim. Uma coisa sobre a qual Neia estava certa, é que algumas pessoas simplesmente não podem existir no mundo que estamos refazendo. Ela era muito indiscriminada, apenas uma ferramenta em seu kit de ferramentas. Ela é uma carpinteira com nada além de um martelo. Acredito que meu jeito é melhor. Apenas elimine os poucos encrenqueiros de verdade, silenciosamente, eficientemente, e com o resto, mostramos a cenoura. Como aquele novo projeto de Boabdil. Esse alcance fez maravilhas para acalmar algumas das aldeias. Um punhado de moedas distribuídas entre os camponeses,
comprando seus grãos a preços de primeira linha e então usando-as para fazer um banquete para eles. Prefiro gastar moedas do que sangue. Uma aldeia até declarou Lord Ains como o deus da colheita depois que aquele pergaminho foi usado. Henry sorriu arrogantemente. Sim, Su. Ainda parece que você o adora como o deus do sexo. Pelo menos é o que parece, com o jeito que você continua gritando ó, Deus sempre que Neferia tem tempo para visitá-la aqui. Lupus Egina inclinou a cabeça e sorriu para Henry, que agora estava profundamente corada. Droga Lupu, fique longe da janela do meu quarto. E foi no quarto mais alto da torre dessa vez. Pervertida. Henry gritou, e Lupus Egina agarrou sua própria barriga e riu.